Não ficaremos amparados pela graça de Deus. Muito bem, você está comigo? Está na expectativa para ouvir como é que é o final daquela história que eu comecei a compartilhar com você lá no Stories? Antes, eu acho importante fazer uma oração para que Deus prepare nosso coração, nos capacite a pensarmos isso aqui da melhor maneira possível. Tá bom? Feche seu olho e vamos orar comigo. Pai que está no céu, muito obrigado pela vida, pela saúde, obrigado porque o Senhor redimiu minha alma da morte, da tristeza, de sofrimentos desnecessários que eu carregava. E o Senhor tem me feito andar num trilho de vida e abundância. Eu estou aqui suplicando que o Senhor me esvazie de mim mesmo, que o Senhor me preencha com o teu Santo Espírito e me habilite a comunicar aos meus amigos, meus irmãos, aos queridos que me assistem nesse momento, como as experiências que eu vivi, como o Senhor tem enchido minha vida com ricas bênçãos e cumprido as tuas promessas, e também outras coisas valiosas. Quero que eles se saiam daqui inspirados a aplicar os princípios da vida em abundância na própria experiência. Senhor, que eles saiam daqui com uma nova mentalidade. Tua palavra diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. E eu te peço que, pela tua misericórdia, isso aconteça hoje. Que haja uma nova maneira de enxergar o Senhor, uma nova maneira de enxergar teu desejo de interagir conosco. Pedimos essas bênçãos, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu estou aqui para compartilhar com vocês como que eu saí de um colapso mental muito complexo, com o risco até de perder a razão mesmo, de enlouquecer, praticando os princípios da vida em abundância. E, é claro, andando no trilho da vida em abundância e como é que Deus me conduziu por isso. Lembrando para vocês, o que é vida em abundância? Sim, é uma vida onde a gente tem a abundância em saúde física, saúde emocional, vida financeira e vida familiar. Esses são os frutos. Mas a gente trabalha tudo isso por meio das crenças e hábitos, né? Ou seja, isso se constrói no mundo espiritual. Porque as suas crenças e seus hábitos, é o que constitui seu mundo espiritual, né? Então, a vida em abundância, ela é seguir os passos que Deus tem para você. Deus tem uma trajetória que ele escolheu para cada pessoa especificamente, assim, individual, para todo mundo, para cada pessoa específica. Muitas pessoas pensam que viver no centro da vontade de Deus ou cumprir o plano de Deus para sua vida é simplesmente estar fazendo algum trabalho que seja por propósito, simplesmente cumprir alguma missão ou alguma coisa do tipo. Sim, isso é um aspecto, é muito melhor você estar vivendo por algum propósito, por alguma missão, mas Deus tem um propósito específico para sua vida. E eu quero compartilhar com vocês um pouco de como é que é a minha história, como é que eu cheguei a estar, eu que não tinha nenhuma apego emocional a essa ideia de estar no centro da vontade de Deus, passei a buscar isso para minha vida e como Deus me conduziu para isso, tá bom? Então, a minha história começa lá no ano de 2000, sou do século passado, sim, por poucos dias, né, 30 e acho que uns 40 dias mais ou menos, eu sou do século passado, nasci em 2000, no ano de 2000, e eu sou o segundo filho de uma família que tem 4 filhos, né? E eu nasci o segundo muito peralta. Desde pequeno eu era muito elétrico. Minha mãe disse que eu era tão agitado que eu fazia curvas, eu tinha um velocípedezinho e eu movimentava tão rápido que eu fazia curvas em 2 rodas, sendo que é um triciclo, né? Fazia curvas em 2 rodas ali, de tanto que eu corria. Era muito agitadinho mesmo. Todo o tempo mexendo para lá e para cá, todo o tempo caçando algum tipo de travessura para fazer. Olha lá, eu fazendo graça aqui, tentando ficar em pé, usando apoio da cadeira, na época que só engatinhava. Aí aqui já tentando dar uma de consertador de armário que nem estava danificado. Minha mãe disse que eu era tão espoleta que quando era pequeno eu abria os armários assim, de panelas, e começava a fazer fanfarra lá, batendo nessas panelas. Minha mãe chegava e falava, Nelson, não pode fazer bagunça, e batia na minha mãozinha assim. E eu chorando saía caçando outra coisa para aprontar, para outra arte para fazer, de tão agitado que eu era. E assim foi que eu vivi. Nasci na capital do Mato Grosso, depois nós mudamos para o interior. Meu pai, vocês conhecem um pouco da história da família, né? Ele trabalhava com engenharia florestal, então ele viajava pelo Mato Grosso e nós nos mudávamos de cidade em cidade à medida que era mais conveniente, de acordo com o trabalho que ele estava fazendo. Alguns dos trabalhos grandes que ele pegou para fazer foram licenciamento de usinas hidrelétricas, né? E aí, houve uma ocasião específica
onde nós nos mudamos para uma cidade do interior, porque ele tinha pego um projeto grande para fazer de uma usina elétrica lá. E quando eu era muito pequenininho, assim, tipo, talvez até uns 4, 5 anos de idade, eu era, eu era, eu acompanhava meu pai, assim, para cima e para baixo, em muitos lugares onde ele ia. Só para vocês, só para contextualizar um pouco mais para vocês, o meu nome, Nelson, na verdade, era para ser o nome do meu pai. É o nome que meu pai recebeu quando ele era pequeno. Só que ele precisou ser batizado, se eu não me engano, na igreja católica, e aí parece que ele estava doente, precisava batizar rápido para não morrer pagão, alguma coisa desse tipo. Eu não entendo muito bem como é que funciona isso dentro dessa cultura, mas por causa disso precisou trocar o nome dele para Manuel. E aí, em homenagem a ele, o meu nome hoje é Nelson, por causa que esse seria o nome dele. Até hoje, para a família do meu pai, sou Nelsinho, né? É, então, e meu pai é chamado de Nelson lá. Então, eu sou a cara do meu pai, tenho o nome que era para ser do meu pai, e assim, a conexão, o vínculo que havia entre nós era muito forte. E durante os primeiros anos da minha infância, eu realmente acompanhava muito meu pai para cima e para baixo, para todo lugar que ele ia. Era eu e meu pai para cima e para baixo. Mas as situações, o tempo foi passando e nem sempre nós tivemos condição de continuar assim. Algum tempo depois eu comecei a estudar, algum tempo depois meu pai viajava demais, e nem sempre era conveniente que eu ficasse acompanhando ele, porque aí ele tinha que cuidar de uma criança nessas viagens, né? E chegou ao ponto de que um dia eu liguei para o meu pai, porque eu estava com saudade dele, e por causa que ele saía de casa muito cedo, de madrugada, eu estava dormindo ainda, e ele voltava muito tarde, e eu estava já dormindo de novo. E aí eu cheguei de ligar para pedi para minha mãe para ligar para meu pai, porque eu estava sentindo saudades dele, e fazia tempo que eu não conversava com ele. Nesse processo todo, nós fomos ficando meio que. A minha mãe escolheu ficar em casa para cuidar dos filhos, mas ela tinha vários desafios, alguns emocionais e outras coisas que ela enfrentava lá. E aí, nós ficamos durante um certo tempo em função da babá eletrônica, a televisão. Houve uma ocasião em que a nossa televisão, naquela época, uma televisão gigantesca, né, 29 polegadas, o que é isso hoje no mundo de hoje, né? Mas nós tínhamos uma televisão de 29 polegadas e essa televisão, ela queimou. E aí meus pais perceberam que a gente estava muito melhor sem televisão do que com a televisão. Por quê? Porque minha mãe era noveleira, mesmo sendo cristã, naquela época ela era noveleira, e assim, ela ficava imersa naqueles negócios e percebeu que não era ruim, não era bom. O meu pai, quando chegava do trabalho, ele se plantava na frente do jogo, do jornal, do qualquer coisa, e aí daquele que passasse pela frente, sai da frente! Se falasse com ele, cala a boca! E por aí vai, né? Então, quando essa televisão queimou, nós percebemos que a convivência familiar estava melhor. Pela ausência dessa televisão. E aí nós decidimos que nós nem traríamos essa televisão de volta para casa. Ela foi para o concerto e lá ficou. Nós nunca mais trouxemos de volta. E aí, porque se por um lado melhorou a questão da convivência familiar, por outro lado, esse vínculo familiar passou pelos seus desafios, pelos seus transtornos, porque seres humanos carregam em sua própria natureza um certo nível de egoísmo. E nisso, esses atritos desse egoísmo vão se manifestando. Na minha vida, alguns caminhos errados começaram a se manifestar quando eu era lá pequeno, que eu tinha começado a estudar, nem sei se era um ensino, não sei se era a pré-escola, assim, ou se já era ensino fundamental 1. Penso que, penso que era o ensino fundamental 1. O que aconteceu? Meu pai já tinha se mudado dessa primeira cidade, onde ele foi licenciar uma usina elétrica, foi para outra, e, claro, pegou outros trabalhos lá também, né? Mas aí, nós estudávamos em escola pública lá. E, nesse contexto, começaram, na escola pública que eu estudava, a fazer apresentações de danças, de coisas culturais, de luta, essas coisas. E eu fiquei fascinado pelo tal do hip hop. E eu gostava, achei muito legal, eu era muito agitado, aquele ritmo de música, ele era muito agitado. E, então, casou perfeito comigo, assim. Eu comecei a querer imitar esses movimentos que era feito lá em casa. Com uma dose de exagero, mas meu pai disse que eu colocava a cabeça no chão e começava a rodopiar assim, de modo que nem dava para ver minhas pernas, de tão rápido que eu girava. Algo natural para aquele nível de agitação que eu vivia naquele momento, né? Mas, quando meu pai viu aquilo, eu dançando daquele jeito, e eu dos meninos, das crianças ali em casa, sempre fui, por assim dizer, a ovelha negra, né? Não por que eu tinha uma índole má, mas é por causa de ser muito agitado, e nisso de ser muito agitado, fazia muita traquinagem, e me
conectava emocionalmente com coisas que fossem mais agitadas. Então, nisso, quando meu pai viu eu dançando, ou fazendo aqueles movimentos de hip hop ali no chão, ele ficou assustado. Nós já éramos cristãos, eu nasci lá cristão. E ele falou para minha mãe: Laurilei, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que levar essa criança para a escola, essas crianças tudo para a escola adventista, porque se ele ficar aqui, se eles ficarem nessas escolas públicas, isso vai representar um risco muito grande. E aí nós vamos ter que fazer isso por essas crianças. E eles tiveram que tomar uma decisão desafiadora. Por um lado, meu pai já tinha um sócio que morava na capital, Cuiabá, e em Cuiabá havia escola adventista, escola cristã, né, adventista, ensino particular, né, que a gente poderia estudar nessa escola. Ou poderia ir mais para frente, para Sinop, e que lá também havia escola adventista. Acontece que para o meu pai, nenhuma das duas coisas era tão vantagem economicamente falando. Pela profissão dele, era mais vantagem ele ir para o nortão do estado, onde tinha muita fazenda, precisando de licenciamento, de projeto de manejo e por aí vai. Mas pela preocupação com a vida espiritual da família, eles decidiram que eles se mudariam para Cuiabá, para que a gente pudesse estudar na escola cristã. E foi isso que aconteceu. Eu cheguei em Cuiabá no ano 2008, e eu ia fazer 8 anos naquele ano. E nós começamos a frequentar a central de Cuiabá, e a escola adventista, inclusive, era anexa a esse prédio. E lá foi onde eu passei os próximos 8 anos da minha vida estudando. E assim, por ser um garoto muito agitado e muito competidor, o estar numa escola onde incentivava o estudo, a aplicação, onde a promessa de o seu futuro em primeiro lugar, a sua carreira, compromisso com a sua carreira, com essas coisas todas, fizeram com que eu me motivasse nessa competição para me tornar o melhor aluno possível, né? No começo eu era um garoto um tanto quanto relapso, mas como eu tinha uma facilidade cognitiva muito grande, eu mal estudava para a prova, chegava lá, fazia a prova com facilidade, tirava nota sempre acima da média, né? E chegava em casa e falava para minha mãe: mãe, teve prova hoje. Do que foi a prova? Eu era tão desligado e tão descomprometido com o estudo, que eu falava assim: não sei, mãe, eu só sei que estava fácil. Eu não sabia se era prova de matemática, de português. Eu sabia que eu entendia o que a professora tinha mandado fazer, e fazia as provas, e chegava lá, e era de 6 para cima a nota, né? Depois, na hora que entrou no ensino fundamental, aí já tinha que ter um pouco mais de responsabilidade, porque caderno contava ponto, comportamento contava ponto, e um monte de coisa. E aí chegaram outros alunos proeminentes na sala também, né? E aí eu comecei a focar na competição mesmo do estudo. Eu cometi uma gafe que eu não consegui trazer para vocês o boletim aqui, mas, inclusive, eu vou ver se eu consigo encontrar esse boletim enquanto eu estou falando aqui com vocês. Na escola adventista, onde a gente estudava, as notas, elas eram passadas, não eram só números, né? Eram números se você tivesse tirado até 9,99. Mas se você tivesse tirado 10, como só haviam 3 casinhas para colocar o número, eles não colocavam 9,99, eles colocavam DEZ, eles escreviam DEZ. E aí, nisso, alguns colegas de sala meus, a partir do ensino fundamental 2, né, eles brincavam comigo dizendo que o meu boletim, ele tinha mais letras do que números, porque eram mais notas 10 do que outros tipos de nota lá. Não chegava a ser verdade isso. Teve bimestres, na verdade, em que eu tirei a mesma quantidade de 10, tinham 12 matérias, se não me engano, eu tirei 6 notas 10 e outras 6 notas eram 8,5, 9,5, 9, por aí vai, até chegar em 10, né? Estou procurando aqui para ver se eu encontro uma foto desse boletim. Ele não estava no meu banco de foto. Aqui, pronto, achei a peça dessa foto aqui. Deixa eu tirar um print aqui para você, para colocar aqui já na apresentação agora. Não tem gente que vai achar que é exagero isso, né? Perdão, não eram 12 matérias, eram 7. Eram 10 matérias quando eu estava no ensino fundamental, tá? Quem está aqui no Instagram não vai conseguir ter acesso ao boletim, não vai conseguir ver isso na apresentação, só quem está no Google Meet. Então, vocês estão vendo aqui, ó, Nelson Martins de Víncula, esse nasce em 2000, tá? E aí, nós tínhamos 10 matérias, ó, em 5 delas eu tinha tirado 10. Aparecia escrito, ao invés de aparecer números e outras coisas por aí, né? Nesse bimestre aqui, a menor nota que eu tinha tirado foi
Nesse bimestre aqui, a menor nota que eu tinha tirado foi 8,70 aqui, ó, de história. Engraçado que história era uma que eu costumava tirar uma nota maior, né? Mas, enfim, era essa a realidade que eu vivia. Em termos de capacidade cognitiva, de destaque, fui aluno de destaque algumas vezes na escola, só que vida em abundância é muito mais do que simplesmente carreira e estudo, é muito mais do que isso, e eu quero compartilhar com vocês os princípios de como eu lidei com os princípios da vida em abundância ao longo da vida, mesmo que a princípio eu não soubesse o que era isso. Com esse incentivo todo para focar na carreira, para alcançar melhor performance, para ser o melhor aluno e tudo mais, eu tinha um sonho na minha cabeça. Esse sonho era ser engenheiro físico, ou engenheiro aeronáutico, ou engenheiro mecânico. Eu era fascinado por movimento, por tecnologia, por esse tipo de coisa. E com essas notas que eu tinha, deixa eu ver se matemática lá. Matemática foi 10 nesse trimestre ali. Então, eu tinha um grande potencial para aquilo ali. Várias vezes os professores faziam perguntas, ninguém sabia responder, eu respondia e todo mundo batia palma, né? Por eu ter respondido a pergunta do jeito certo. E para complicar as coisas, como se não bastasse já o nível de agitação que eu tinha e meio querer ser meio fascinado com grandiosidade, meus pais me incentivaram a ler um livro chamado Radicalize. Esse livro é escrito por e para adolescentes, e ele ensina a gente a não se contentar com mediocridade. E ali foi que os meus planos se tornaram ainda mais ambiciosos, cada vez mais ambiciosos. Meu sonho era fazer uma dessas faculdades, montar minha própria empresa de desenvolvimento de tecnologia, e eu queria estar por trás do que houvesse de mais tecnológico no mundo, em termos de robotização. Naquela época eu não sabia muito sobre inteligência artificial, mas com certeza estaria no pacote. E era nessa direção que eu organizava a minha vida. Mas existiam os outros aspectos da minha vida, no sentido de agitação, no sentido de vida espiritual, no sentido dessas coisas. E eu comecei... Um ponto importante aqui, um dos aspectos que fazem parte da vida em abundância é a saúde emocional. A minha mãe, ela tinha sido criada com vários desses medos que os avós naquele tempo impunham para as crianças para tentar conter elas de fazer muita bagunça. Tipo assim, não vai em tal lugar que tem bicho-papão, não vai naquilo que tem aquilo outro, tem lobisomem. Enfim, esse monte de neura irrazoável. E aí, mesmo quando ela tinha tido os primeiros filhos ali, ela não tinha conseguido vencer isso. E eu herdei um pouco disso da minha mãe. Então, na minha pré-adolescência ali, eu era um garoto muito medroso, tinha medo de muita coisa. Com uma capacidade racional dessa, por assim dizer, de raciocínio dessa, eu era muito medroso. Eu tinha medo de lobisomem, tinha medo de escuro, tinha medo de um monte de coisa. Teve momentos em que eu enfrentei um vazio existencial, porque eu não entendia, primeiro por causa desses medos, segundo porque eu não entendia qual era o meu propósito nesse mundo, o que eu estava aqui para fazer o quê, qual era o sentido da vida. Eu não tinha encontrado resposta para as perguntas existenciais. Por volta, talvez, dos meus 9 ou 10 anos de idade, eu assisti vários sermões do pastor Rodrigo Silva, onde ele falava de onde viemos, para onde vamos, as questões do conflito entre o bem e o mal, por que existe sofrimento nesse mundo, sendo que temos um Deus de amor, que é onipotente, onisciente e tudo mais. Então, eu assisti essas coisas, esses sermões, e aquilo trouxe uma visão de mundo para mim. Eu entendi quem eu era, de onde vinha, para onde eu ia, e entendi o plano da redenção também. Eu entendi que eu tinha nascido nesse mundo como um pecador, tinha cometido pecados, e que por isso a condenação era a morte eterna. Mas que um inocente veio, um salvador veio e morreu no meu lugar, e por isso eu tinha a possibilidade de vida eterna. Então, entendendo isso, aqueles medos todos, eles foram embora da minha vida. Eu deixei de ser atormentado pelos medos. E ali eu comecei a usufruir de um pouco mais de saúde mental, saúde emocional. A minha vida espiritual, ela se aprofundou um pouco mais quando esse indivíduo aqui, pastor Jamir Andrade, se tornou pastor lá na Igreja Central de Cuiabá. Esse homem era muito inspirado nas pregações que ele fazia, muito iluminado por Deus. E numa das primeiras pregações que ele fez, quando ele assumiu como pastor daquela igreja, ele desafiou os jovens da igreja a orarem 1 hora por dia. Ele fez uma reflexão sobre a história do Getsemane ali, Jesus convidando os discípulos para orarem com ele. E ele disse assim, olha, Jesus ele se lamentou porque os discípulos não conseguiram orar 1 hora por dia. Isso ensina para mim que você não consegue viver vida espiritual, você vai ser vencido pela tentação, assim como os discípulos foram, se você não orar pelo menos 1 hora por dia. E ele desafiou os jovens a orarem 1 hora por dia. Grande jovem que eu era, né? Eu era um pré-adolescente, se eu não me engano, devia ter uns
uns 11 a 12 anos de idade. Eu sei que eu senti Deus só apelando ao meu coração, e eu fui lá na frente atendendo o apelo, mesmo sem saber se eu daria conta de fazer aquilo ou não, mas eu decidi que eu iria fazer. Eu tinha sido criado num lar onde não tinha televisão, por causa da má influência que aquilo exercia. A gente... minha noiva tá comemorando aqui. Obrigado pelo carinho, meu bem. Comemorando aqui no Google Meet. Eu tinha sido criado num lar cristão, a gente estudava lição de escola sabatina, a gente participava da lição de escola sabatina, estudava em escola confessional, então o mundo espiritual não era uma coisa alheia para mim, o mundo, tipo, as realidades do grande conflito. Então, quando eu ouvi aquele sermão, aquele apelo, eu me interessei por aquilo, eu senti Deus apelando no meu coração e eu decidi que eu faria aquilo. E a partir de então, eu aceitei para mim o desafio. Eu oraria 1 hora por dia. E, gente, foi um desafio nas primeiras vezes, porque da onde que eu ia tirar assunto para, do nada, começar a passar 1 hora de oração. E tem mais, eu entendia que aquilo era oração. Depois eu entendia que eu precisava orar, ler a Bíblia também, porque não é só orar, é necessário ler a Bíblia também, né? Então ali eu comecei a ler, se não me engano, uns 2 capítulos da Bíblia por dia. Ali, acho que com os 13 anos de idade, 13, 14 anos de idade, talvez, eu já tinha feito o primeiro ano bíblico completo. Lido a Bíblia de capa a capa pela primeira vez. E, naquele contexto, eu já consegui entender a diferença entre o certo e o errado, e já entendi que era responsabilidade minha tomar minhas decisões e assumir responsabilidade pelo meu próprio caráter. Então, em muitas circunstâncias, eu andava sozinho, por caminhos solitários, porque eu não via as pessoas dando prioridade para a questão de cuidar do próprio caráter. Ali eu já entendi também que as questões de saúde, por exemplo, elas influenciavam no nosso caráter. Então, as pessoas não precisavam me mandar fazer atividade física, eu mesmo cuidava. Não precisavam me mandar tomar cuidado com a alimentação. Na verdade, nós tínhamos aprendido os 8 remédios naturais, e quando eu via minha família transgredindo as leis de saúde, eu mesmo era um dos que pegavam no pé, sim, me tornei um chatinho nesse aspecto, com eles em muitos momentos. Em relação à minha vida pessoal, a meus círculos sociais, eu passei a me tornar uma pessoa um tanto quanto solitária, por causa que eu não via. Eu era um indivíduo que estava buscando santificação na minha vida. Eu não queria, eu queria me afastar do pecado cada vez mais, queria estar junto de Deus, queria... eu entendia que aquilo tudo, assim, que era necessário escolher entre o certo e o errado, e eu queria escolher pelo certo. Então, não é que eu não entrava no grupo, mas eu ficava um pouco afastado, assim, por causa que eu queria conversar com as pessoas sobre futuro, chegava para conversar com gente da minha idade e falava, e aí, que faculdade você quer fazer? Aí falava, talvez eu faça tal coisa, tal, e eles ficavam perdidos na conversa. E aí, não conseguiam fluir o assunto. Depois, chegava um outro colega de sala e falava, você assistiu aquela série, você assistiu aquele filme, não sei o que e tal. E eu não assistia nesse tipo de coisa, então era eu que ficava perdido no assunto deles. Então eu passei a ficar um pouco mais afastado. Não que eu não tivesse amigos, né? Mas meus pais eram bem criteriosos em relação aos amigos que iam em casa, então eles preferiam que esses amigos fossem em casa, em vez da gente ir na casa deles. Era muito selecionada a casa dos amigos que a gente ia. E como vocês podem ver aqui nessa foto, ó, tinha diferentes amigos, um sorrindo para foto, o outro lá com, sei lá, falando de qualquer coisa, mas quem estava com a mochila, com o papel dos estudos, do trabalho na mão, era eu. Eu, tipo, era tão perfeccionista que eu falava assim, não, eu sei que todo mundo tem que fazer um pouquinho de coisa no trabalho aqui, mas se eu via que alguém não ia fazer tão bem feito quanto eu ia fazer, eu assumia a responsa para mim, e assim me sobrecarregava muitas vezes, né? Então, esse era eu. E aí, nesse desafio todo, só que assim, confesso que naquele momento eu não tinha entendido exatamente até que ponto que é o pecado, qual que é a diferença entre pecado e tentação, porque, por exemplo, se uma sugestão de um pensamento ruim chegou à sua mente, não necessariamente você pecou por causa daquilo. Foi só uma sugestão ruim, você foi tentado, não precisa ter caído em tentação, né? Então, eu me senti sobrecarregado, achando que muitas vezes eu pecava, quando na verdade foi só uma tentação. E além disso, eu comecei a perceber que morando na cidade era um lugar muito carregado de tentação, muito dificultoso para conseguir vencer as tentações. E aí, com o passar do tempo, nessa minha luta por tentar vencer o pecado, por tentar me afastar, por tentar viver a santidade na minha vida, me senti frustrado durante um certo tempo, a partir de um certo tempo, porque parecia que eu não conseguia realmente alcançar uma vida onde eu estava realmente próximo de Deus. Parecia que, mesmo que eu orasse muito, daqui a pouco eu iria tropeçar e cair. Eu não, para ser sincero com vocês, eu não tinha Deus como um amigo.
por mais que eu entendesse que Deus tinha vindo, que Jesus tinha vindo morrer no meu lugar, que ele tinha feito sacrifício, para mim era um Deus amoroso e justo lá, e eu aqui na luta para conseguir vencer o pecado, para conseguir viver em santidade, e por aí vai. Hoje eu entendo que havia algumas coisas que influenciaram nessa mentalidade. Esse afastamento emocional que eu vivi em relação aos meus pais, nossos pais, eles são representantes de Deus para nós. E esse afastamento emocional que eu vivi em relação aos meus pais, especialmente na fase da adolescência, onde eu tinha entendido que eles não eram tudo, que havia muito mais coisas, que eles não eram referência em tudo, mas que eu precisava ainda de uma amizade muito forte com eles para que eles me guiassem na busca por outras referências que eles não pudessem ser para mim. Não houve esse acompanhamento emocional. E aí, por isso, eu via Deus mais como um ser distante, mesmo que bondoso, mas só que assim, distante e um pouco mais para justo e para disposto a punir, se no caso de uma injustiça, do que para um Deus pessoal, amigo, interessado em requinte da minha felicidade. Era assim que eu via Deus naquele momento. E isso influenciou e eu ia ficando um pouco mais afastado de Deus. Eu fui com o tempo esfriando um pouco, não era mais tão religioso nessa questão de orar a 1 hora, às vezes eu orava menos, não era mais tão criterioso no que diz respeito ao tempo de a leitura da Bíblia, quanto que eu lia a Bíblia, né? E assim foi acontecendo. Naquele contexto, depois de algum tempo nessa caminhada, deve ter vivido 1 ano e meio, 2 anos nesse processo, aí eu fui começando a me frustrar. Nossa família passou por vários conflitos emocionais lá, meus pais beiraram um divórcio, já contei essa história para vocês. E assim, a gente vivia com muita confusão no lar. E naquele contexto, nós lemos o livro Lar Adventista. E quanto mais eu lia aquele livro e comparava a teoria com aquilo que a gente estava vivenciando, eu ficava encantado, fascinado pela teoria. Eu falava assim, cara, isso aqui é fantástico. Isso daqui é possível. Se não fosse possível, não estaria escrito aqui. Quando eu tiver o meu próprio lar, nem que eu tenha que me sacrificar muito, porque eu já tinha entendido pela essa leitura que era a abnegação, né, o que promovia a felicidade, nem que eu tenha que me sacrificar muito, eu vou alcançar um lar que seja assim. Beijo pra você, meu beijinho. Nem que eu tenha que me sacrificar muito, eu vou alcançar um lar que seja assim. E aí, só que assim, os anos passaram, melhorou, meus pais, graças a Deus, não se divorciaram, mas não éramos uma família plenamente feliz, né? E aí, algum tempo depois, nós lemos um livro chamado Vida no Campo. E quando eu entendi a mensagem que estava sendo transmitida naquele livro no campo, que o objetivo era promover um lugar de paz e tranquilidade, onde houvesse menos tentações, onde houvesse mais facilidade para o desenvolvimento da vida espiritual, eu falei, aí está o segredo. É por isso que eu não estou conseguindo desenvolver ao máximo a vida espiritual aqui, porque tem muita tentação. Se eu tiver essa vida no campo que ela está falando aqui, aí eu tô feito, aí eu tô muito mais perto do céu, né? E eu fui um dos que apoiei a família nessa decisão de querer mudar para o campo. Meu pai, que já tinha vindo da roça, vocês conhecem a história, né? Que está acompanhando o desafio da Plena aqui com a gente. Meu pai, que já tinha vivenciado essa experiência, ele avisou a gente várias vezes: olha, não é fácil, não é ficar deitado na rede tomando água de coco, tem muito trabalho, é muito cansativo, mas o que eu queria era uma vida espiritual junto de Deus, uma vida espiritual onde eu conseguisse ter santidade. E aí eu falei, não, se tem sacrifício para isso, bora, aqui é muito mais sacrifício ainda, então vamos lá. E eu fui um dos que incentivei fortemente. Aí toda a família incentivou também, foi 2 anos esse processo até a gente mudar para o campo. Quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa que, por mais que eu enfrentasse um pouquinho de medo do desconhecido, eu queria seguir de perto tudo aquilo que eu entendia que era o certo. Então, eu queria apontar agrofloresta, queria fazer um monte de coisa. Aqui era eu todo contente aqui, no dia que esse senhor aqui trouxe umas coisas para a construção da casa. Essa era a casa que nós tínhamos aqui, hoje ela é bem diferente, esse telhado não é o mesmo, a construção já não é a mesma, muito diferente. Esse é o carro que nós tínhamos, o carro já não temos mais esse carro aqui, temos outro. Aqui era eu virei o acendedor de fogo oficial da casa, porque eu era muito agitado, gostava muito de bravadores, dessas coisas, então aprendi muitas das habilidades lá, isso me ajudou a ser prático aqui. Eu estava praticamente fascinado com essa vida aqui no campo. Só que houve uma complicação em todo esse processo. E aqui começa a história de como eu cheguei ao maior colapso emocional que eu já vivenciei. Todo o tempo que nós moramos em Cuiabá, nós estudamos em escola cristã.
Era uma escola particular. Nós estávamos, queira ou não, mesmo nem que houvesse maldade lá dentro também, mas nós estávamos numa bolha de proteção. Aquilo ali foi uma redoma que durante muito tempo Deus usou para nos guardar de muitos males. Quando nós chegamos aqui no campo, eu queria ter estudado em casa mesmo, né? Ou queria ter feito algum outro ajuste, mas, na verdade, eu não entendia muito bem o conceito de educação, do que era a verdadeira educação, que é uma educação que prepara o caráter, né? Não só a escolarização. Mas eu eu e meus irmãos voltamos a estudar em escola pública. E escola pública em zona rural chega a ser mais complicado do que algumas de escola, algumas da cidade. E para piorar as coisas, nós tínhamos que pegar um transporte escolar, e nesse transporte escolar, o motorista ali, ele colocava música mundana. Algumas vezes eu tentei cantar bola para dizer que a gente era cristão, não sei o que e tal, mas ele fazia questão de ouvir música. Então, se a gente tivesse um pendrive que colocasse músicas cristãs lá, que tocassem, e se essas músicas fossem um pouco agitadas, né, aí ele se sentia satisfeito. Agora, se não tivesse música boa, na opinião dele, né, ele não deixava as dele mesmo, porque ele queria ouvir música. E aí, eu não sabia muito bem lidar com pendrive, com essas coisas, então eu ficava ali o tempo inteiro, e eu ficava absorvendo aquele tipo de coisa. Detalhe importante, lembram o que tinha levado a gente a mudar para Cuiabá um tempão atrás, há anos atrás, 8 anos antes? Era eu envolvido com música agitada e dançando essas músicas em casa. Né? Então, música assim, é um negócio para o qual a gente não costuma ter barreira. E música agitada sempre foi um negócio que mexeu muito comigo. E ali, eu terminei o 9º ano, naquela escola, ao som de música que não presta no transporte. E tinha uma música específica ali, que era a música do tipo ostentação, que começou a mexer comigo. Era um sertanejo, um pop, sei lá que porcaria que era aquilo, mas que falava sobre ostentação. E eu que tinha aquela mentalidade de querer ser rico, né? Querer ter minha própria empresa e ser rico, aquilo encontrava eco, só que do ponto de vista distorcido dentro de mim, né? E ali foi onde começou essa distorção toda. Mas essa primeira escola ficava a 12 quilômetros de casa. Depois eu comecei a fazer um curso técnico em agroecologia no ensino médio. E aí eu tinha que estudar numa escola que era 12 quilômetros, a 20 quilômetros de casa. E lá eu tinha música também mundana nesse transporte. Tinha uma rádio escolar que tocava umas músicas inapropriadas também na hora do intervalo. Além disso, existia uma inconveniência. Eu estava no primeiro ano desse curso, e ele era um ensino integral, mas havia uma colega que vinha no mesmo transporte, que ela estava no 3º ano desse curso, e ela estudava em período integral na segunda, terça e quarta. Eu só tinha período integral na segunda-feira. Então, por transporte não voltar sozinho, depois ter que voltar lá buscar ela, enfim, por causa de logística, eu ficava à toa na escola na terça e na quarta-feira à tarde. Eu não precisava ficar à toa. Eu podia fazer os trabalhos escolares, fazer qualquer outro tipo de coisa lá. Mas eu ficava à toa, né, porque com um monte de gente ali, né, com futebol para jogar, com um monte de coisa lá, eu escolhia deixar para fazer os trabalhos, as tarefas escolares quando eu estava aqui em casa. Por que isso? Por causa que eu também passei por uma frustração na agricultura, né? A gente fez um plantio de monocultivo, e aí a expectativa é de que geraria um faturamento legal e cada um receberia uma porcentagem, e aí a gente se frustrou porque a gente não entendia como é que funcionava o mercado agrícola naquele período, né? E a gente não produziu nem sei lá, talvez tenha produzido uns 10 a 20% em termos de faturamento daquilo que a gente esperava. Então, enfim, foi uma frustração muito grande. Então, eu me frustrei com o próprio trabalho agrícola. E aí, nessa frustração toda, eu essas influências todas estavam agindo sobre mim. Nessa frustração toda, eu evitava o trabalho agrícola. Então, deixava para fazer o trabalho em casa, que é para não passar mais tempo suando lá na agricultura. E aí, nesse tempo, aconteceu mais uma coisa também. Uma mocinha lá da escola se interessou por mim, e eu me interessei por ela também, só que quem tem que tomar atitude é o rapaz. Só que eu era tímido demais para tomar alguma atitude, né? Lembrando que eu tinha vivido uma fase de um tanto quanto isolamento das pessoas. Então, eu não tinha me desenvolvido muito nesse aspecto social. Eu não tinha timidez para falar em público. Eu apresentava trabalhos escolares, apresentava pela turma inteira, decorava a parte de todo mundo. Eu já tinha pregado sermões na igreja, especialmente nessa fase onde eu tinha tido uma busca intensa por Deus. Mas essa era uma fase onde eu saía de casa cedo, voltava tarde, ficava lá à toa, ouvia música que não presta no caminho,
essa moça, ela era cristã de uma outra denominação, ou seja, já era julgo desigual, portanto, só por isso já estava errado. Mas nessa timidez toda, eu me interessei por ela, mas não tinha coragem, não tinha atitude, por assim dizer, para chegar e falar com ela. E aí, isso foi mais uma frustração que foi se acumulando nesse contexto todo, né? E aí, depois de meses, e eu não tendo tido coragem de tomar nenhuma atitude, mesmo que tivesse um monte de gente lá que... Um monte não, algumas moças que tivessem atração por mim, mas eu não tomava atitude, eu só queria aquela porque era a melhor da sala, por assim dizer, né? Não queria algo a menos na mentalidade que eu tinha naquele momento. E nesse contexto todo, nesse acúmulo de frustrações que eu fui vivendo, sofrendo a influência dessas músicas, inclusive agora nesse transporte, nessa rádio escolar, já tocava música funk, que tem muita indecência, fala sobre muita promiscuidade, esse tipo de coisa, e ostentação também. Nesse contexto, eu caí escravo do maior vício, do vício que mais destruiu, me prejudicou, que foi pornografia. Durante algum tempo, deve ter sido talvez 1 ano, 2 anos e meio a 3 anos, eu fiquei viciado em pornografia, em masturbação e nesse tipo de problema. E aí, foi uma coisa assim, que deve ter começado... Foi uma coisa assim, a princípio, foi por curiosidade, depois foi por vício que eu continuei nisso, mas é interessante como que o pecado, ele é sedutor e ele é corruptor da gente. Eu lembro quando eu estava quando eu tinha começado a estudar nessa turma, um amigo meu uma vez olhou para mim e falou bem assim: eu duvido um homem que nunca fez esse tipo de coisa. E naquele tempo, antes de eu ter feito bobagem na minha vida nesse aspecto, eu olhei bem nos olhos dele e disse o seguinte: pois você tá vendo um que nunca fez esse tipo de coisa. E realmente eu era um adolescente em plena puberdade que nunca tinha consumido pornografia, nunca tinha visto praticar masturbação, esse tipo de coisa, né? E aí, quando eu comecei com essa prática, algumas vezes eu disse para mim mesmo: não, eu vou parar com isso porque eu sei que isso é errado, eu sei que isso vai prejudicar. Mas foi aí nesse contexto onde comecei com um monte de promessas que eu não cumpria, né? E depois de algum tempo, quando eu já estava no 2º ano desse curso, a minha mãe percebeu que a minha vida espiritual tinha decaído muito e ela teve que tomar uma decisão drástica na minha vida. Uma decisão drástica por mim também, né? Mas aquela era uma circunstância onde eu estava muito... Emocionalmente, eu vivia num caos. Não porque eu estava numa crise emocional, mas é por falta de sentido, de propósito na vida. Aquilo que eu tinha conseguido alcançar anos antes, eu tinha perdido naquela fase. Então, por exemplo, naquela fase eu tinha vergonha de vender, tinha vergonha de conversar com as pessoas. Naquele contexto eu fui obrigado a sair da escola, porque minha mãe percebeu realmente que minha vida espiritual tinha desandado, e aí que eu estava diferente, que meus hábitos não eram a mesma coisa. Então ela me obrigou a sair da escola, mais ou menos na metade do 2º ano do ensino médio. E aí, agora, eu tinha que encarar o trabalho na agricultura, com que eu já estava frustrado também. Eu era escravo de um vício que eu queria me livrar, mas, ao mesmo tempo, ele já tinha me corrompido também, de modo que eu desejava, pensava, planejava bobagem no que diz respeito a isso. Outra coisa, aquela ambição que eu tinha de querer ser rico. Quanto mais rico, eu contei para vocês nas lives passadas, né? Quanto que a gente passou por fases de muito aperto financeiro aqui. Então, quanto mais rico eu queria ser, mais pobre eu me via, e via tudo ao meu redor ficando. E assim, eu sempre fui muito estratégico, eu sempre acreditava que existia um caminho onde a gente trabalhava mais pela estratégia do que pelo trabalho duro e cansativo, que possibilitava que a gente alcançasse resultados diferentes. Só que eu conseguia ver vislumbres desse caminho, e não conseguia entender realmente o que era aquilo. Às vezes eu traçava uma linha de raciocínio, mas nem todo mundo conseguia pensar pela mesma linha de pensamento que eu pensava. Enfim, todos os esforços que eu fazia na direção de ter mais recurso, eles eram frustrados. E ali, eu prometia para mim mesmo que seria diferente, assim como aquela promessa que eu fazia lá em relação à família, né? Quando a gente leu o livro Lar Adventista, eu prometia para mim mesmo que eu seria diferente, que eu teria hábitos diferentes, que eu construiria um futuro próspero também e diferente, mas eu não conseguia.
nada mudava na minha vida, a não ser as coisas mudando para pior. Hoje eu entendo que foi uma bênção de Deus a pobreza naquele momento, porque se eu tivesse recebido recursos ali, eu teria feito muita bobagem na vida com aqueles recursos que eu teria recebido. Mas graças a Deus a pobreza me poupou de fazer muita coisa que não devia. E nesse conflito todo, nessa confusão toda, chegou o ano de 2018, que foi o ano onde aconteceu uma profunda transformação na minha vida. Naquele ano, a minha família toda tinha planejado que iria para uma escola de treinamento missionário. Só que, por motivos financeiros, a gente não conseguiu ir. Não tinha como sustentar a família todo lado. Conseguimos mandar só a minha irmã, mais velha, e a minha tia. Mas a gente já tinha começado a fazer uma leitura da Bíblia e com livros cristãos, né? Uma série que a gente chama de a série O Grande Conflito, naquele ano. E assim, a gente já tinha começado a leitura e decidimos que nós iríamos continuar a leitura da Bíblia e da série O Grande Conflito. E naquele ano eu decidi que eu iria ler aquilo também. E quanto mais eu lia aqueles livros cristãos da série O Grande Conflito, mais eu via a vida de personagens bíblicos que eu era encantado, apaixonado por, tipo, pelas histórias desses personagens bíblicos. Detalhe, como a gente não tinha televisão para assistir um monte de porcaria, minha mãe, ela, na nossa educação, ela deixava a gente assistir desenhos cristãos, desenhos de personagens bíblicos, filmes cristãos e tudo mais, né? Então, eu conheci as histórias bíblicas assim de capa a capa. Eu ajudava equipes de competição bíblica assim a ganhar as disputas de tanto conhecimento bíblico que eu tinha. E aí, é engraçado que, às vezes, em muitos contextos, a Bíblia ela traz para a gente a história, mas nem sempre ela fala qual que foi a opinião de Deus a respeito daquilo ali. Ela só conta e não detalha tanto. Só que a série O Grande Conflito, ela detalhava. Ela mostrava as realidades materiais interagindo constantemente e ininterruptamente com o mundo espiritual. E aí, eu fiquei fascinado com aquilo. E várias leituras que eu fazia, eu sentia Deus me convidando para abandonar todos os hábitos que eu tinha desenvolvido. E não eram só hábitos de consumo de pornografia, por exemplo. Eram hábitos até da própria indolência mesmo. Por exemplo, tinha vezes que meu pai deixava uma tarefa para eu fazer, ele saía, ele e minha mãe, para resolver alguma coisa, seja na cidade ou que seja que fosse, e eu reunia meus irmãos aqui e falava assim, vamos assistir documentário de baleia, de animais da África, desse tipo de coisa. Então, era hábito de enrolação, de lerdeza, de preguiça, de um monte de coisa. Né? Então, eram vários hábitos ruins que tinham sido acumulados ali. O vício digital em si também, né? Tinha acontecido. E naquele ano, eu senti Deus me convidando, eu senti de perto as realidades espirituais, eu entendi um pouco mais de perto o amor de Deus também, que era um Deus que não era aquele Deus distante lá, como meu pai tinha sido distante de mim na pré-adolescência na pré-adolescência principalmente. Eu sentia que era um Deus que estava junto, que estava interessado, que interagia com a realidade material. E aí eu decidi que eu iria buscar aquilo ali. O Espírito Santo, pelo meu coração, ele foi mudando o meu coração e despertando em mim um desejo por viver uma vida mais próxima de Deus. Um desejo esse que eu tinha acalentado durante muito tempo da minha vida. E aí eu decidi que eu iria abandonar os erros, que eu iria trocar meus hábitos ruins por hábitos muito melhores. Só que eu descobri, pelo caminho mais difícil, que não é possível você simplesmente permanecer tempo na prática do mal, ter seu caráter corrompido pela prática do mal, e você simplesmente abandonar, e você, tipo, trocar de caráter num estalar de dedos. Essas coisas, elas lançam raízes profundas, né, em quem a gente é. Elas mudam quem a gente é, ela perverte quem a gente é, ela nos torna pessoas ruins, egoístas, depravados. E era assim que eu me via. E agora, coisas que eram profundas, coisas que eram importantes para mim, que eram prejudiciais, precisavam ser abandonadas. E coisas que eram que estavam voltando a ser importantes para mim, precisavam ganhar cada vez mais importância, mas era uma luta espiritual. Eu, acostumado à maldade, não tinha condição de simplesmente tornar o meu coração bom, de expulsar a maldade da minha vida. E aí, nessa situação toda, eu vivenciei algumas crises. Não foi uma crise só. Eu vivenciei, primeiro, uma crise de abstinência. Porque eu parei com todos os hábitos ruins, e são hábitos muito dopaminérgicos, e eu não coloquei hábitos positivos e prazerosos no lugar. Então, eu vivenciei uma crise de abstinência. Além disso, eu vivenciei uma crise emocional. Na verdade, uma crise emocional, porque
era necessário desenvolver agora apego emocional por hábitos que eu não tinha e desapegar emocionalmente de hábitos que eu tinha. Além disso, eu vivenciei uma crise espiritual, porque quando uma pessoa está envolvida em prática desse tipo, um nível de possessão acontece na vida dessas pessoas. Inclusive, lendo essa série, né, de livros, O Grande Conflito, eu aprendi que aqueles endemoniados gadarenos lá que Jesus curou, que falaram que tinha uma legião de demônios dentro deles, eles ficaram naquele estado porque eles pensaram em fazer da vida um grande carnaval. Então, todo tipo de moralidade, todo tipo de pecado que é cometido, eles abrem brechas, abrem portas no mundo espiritual para que influências demoníacas atuem na vida da gente. E é claro, existem diferentes níveis de possessão, existe também só tentação, existe aquilo que é uma opressão demoníaca, que não chega a ser possessão, mas assim, eu estava sendo oprimido por Satanás, então eu estava tendo e eu quero explicar para vocês, deixa eu ver se tem crianças aqui, acho que não tem. Eu quero explicar para vocês a que nível de opressão isso foi, tá? Então eu vivi uma crise espiritual também. E além disso, eu vivi uma crise existencial. Por que essa crise existencial? Porque eu baseava quem eu era naquilo que eu prometia para mim mesmo de quem eu seria. Eu dizia que eu seria diferente, que eu criaria hábitos diferentes, mesmo que eu tivesse com pensamentos pervertidos no ano anterior, né? Ou seja, já teve momentos em que eu cheguei a pensar em sair da igreja, porque eu falei, a vida que eu quero viver hoje, que é de ostentação e promiscuidade, já não funciona mais para mim. Mas só que eu não saí da igreja, porque não era conveniente que fizesse isso, e porque, às vezes, em muitos momentos, às vezes até sermões que eu mesmo pregava, ou seja, hipocrisia que eu vivia naquela fase, às vezes até sermões que eu mesmo pregava, eles falavam, Deus falava ao meu coração primeiro, antes de eu falar com a congregação, através daqueles sermões que eu pregava, né? Então, eram coisas muito impactantes, por isso eu nunca saí da igreja naquela fase. Só que agora, quando eu comecei a ler essa série, e fui avançando na leitura dessa série no ano de 2018, eu queria uma vida diferente. Só que, assim, eu já tinha prometido para mim muita coisa. No meio de tanta frustração que eu enfrentava, eu acalmava emocionalmente o meu eu, dizendo para ele o seguinte: calma, um dia eu vou ser rico, um dia eu vou ter tudo aquilo que eu quiser, um dia eu nunca mais vou precisar, passar pela situação de querer comprar alguma coisa e não poder. Então, eu tinha baseado a minha identidade nessas promessas que eu tinha feito para mim mesmo. E agora, na leitura daqueles livros, eu estava entendendo que Deus tinha um plano para minha vida. E que esse plano poderia ser bem diferente de ser rico, multimilionário e por aí vai. Mesmo que agora eu já quisesse abandonar todos os hábitos errados, né? Eu já não tinha mais. O que eu queria era me livrar deles, né? Então, foi na metade do ano que eu consegui me livrar desses hábitos. E assim, teve toda uma história de como é que Deus operou isso em minha vida. Mas basicamente, naquele contexto, eu resolvi abrir mão de todos os hábitos negativos que eu praticava. E não substituir eles de maneira apropriada. Então foi uma crise emocional, foi uma crise existencial, foi uma crise espiritual, foi uma crise de identidade. E agora, se eu não teria mais o futuro que eu tinha prometido para mim mesmo, quem seria eu nesse mundo? Que planos seriam esses que Deus teria para mim? Será que eu ainda poderia usufruir de riqueza? Será que Deus me traria uma vida de sofrimento, de tortura, de dificuldade, como foi a vida do apóstolo Paulo, por exemplo? Que vida será que eu teria a partir de então? Eu não sabia que vida seria essa. Então, eu saí desse Nelson empolgado com a vida no campo, que mudou, desejoso de alcançar mais santidade, para um Nelson que estava em conflito, vivendo vários tipos de crises, e que não sabia exatamente quem era e o que fazer. Esse conflito, ele era tanto que eu não sei, várias coisas certamente aconteciam, né? Tanto vozes minhas quanto sugestões de pensamento diabólicas mesmo acontecendo na minha cabeça, inclusive pensamentos suicidas passaram pela minha mente. Naquele momento, a agonia que eu sentia era tão grande que eu só queria ter alívio da dor. Uma coisa que eu não contei para vocês. Dentro desse tempo ali onde eu queria ser pervertido e não conseguia ter atitude para tomar iniciativas mal intencionadas em relação às meninas, né, às adolescentes naquela fase, eu comecei a querer estudar sobre sedução. E nisso, eu quis entender até sobre como hipnotizar as pessoas para conseguir, tipo, ter a certeza de que eu não tomaria um fora, porque eu tinha muita vergonha da possibilidade de tomar um fora, né? E aí, naquele contexto,
teve uma circunstância onde eu só não comprei um curso de hipnose por causa que eu não tinha dinheiro. Então, nesse contexto, foi uma benção não ter tido esse dinheiro, né? Eu ter passado por essa pobreza intensa. Mas nessa situação onde eu estava passando por essa crise maluca, eu tinha aprendido talvez algum princípio ou outro de hipnose, a minha mente dizia para mim mesmo, e é claro, sugestões diabólicas também, diziam para mim mesmo, a minha mente dizia para mim mesmo que iria me hipnotizar para que eu tirasse a minha própria vida. Então, era muito estranho, porque havia um outro Nelson dentro da minha cabeça, dentro de mim mesmo, que ele lutava contra mim, e ele usava toda a capacidade da minha inteligência, toda a minha capacidade cognitiva, aquela que tirava 10 nas avaliações e nos boletins lá, eu via essa inteligência lutando para me destruir. A minha própria inteligência. Era como se houvesse um Nelson revoltado contra mim mesmo, por causa que eu tinha feito um monte de promessas para ele, e agora eu não poderia mais entregar essas promessas. Dentro da psicologia, eu diria que o meu ideal de ego, ele se voltou contra mim, e agora ele queria me destruir, por causa que eu não iria cumprir mais as promessas que eu tinha feito para ele, e estava querendo entregar minha vida nas mãos de Deus. Mas é claro que Satanás também estava insuflando toda essa confusão ali, todo esse conflito, né? Então, foi um colapso. Durante dias, eu vivia oprimido por essas torturas. Agora eu tinha que voltar a construir o meu caráter na direção correta, só que carregado de maus hábitos. Então, foi uma crise, foram dias assim de muito sofrimento, onde eu queria dormir. Teve vezes que eu tive que ser apagado com terapias naturais, de colocar temperatura fria ao longo de todo o meu corpo, para que o sangue saísse da cabeça e fosse esfriar o restante do corpo, e assim eu tivesse alguns momentos de alívio e conseguisse dormir nesses alívios. Teve noites que eu dormi 2 horas, 3 horas por noite, depois de passar por alguma terapia dessa, porque a tamanha crise de ansiedade, tamanha tortura emocional que eu estava vivenciando. E aí, nesse momento, queridos, eu tive que tomar uma decisão muito complicada. Eu sabia que se eu tomasse remédios fármacos, tipo tarjinha preta, ou tipo esses remédios que muitos psiquiatras orientam, eu estaria anulando a ação do lobo frontal. Por mais que em alguns momentos dessa jornada eu quis tomar isso, né, simplesmente porque eu queria livre da dor, os meus pais não permitiram isso. E eles falaram assim, nós vamos tratar você com remédio natural. E vai dar certo, vai dar certo. Eu li Mente, Caráter e Personalidade, li outra... Nesse contexto, meus pais acharam que era bom me colocar para ler um capítulo de Mente, Caráter e Personalidade que dizia que esse tipo de problema pode fazer a pessoa enlouquecer. Então, em todo esse processo, em alguns momentos minha mente ameaçava que eu iria enlouquecer, em outros momentos ameaçava que eu queria tirar minha vida, em outros momentos ameaçava dizendo que por causa dos erros que eu havia cometido, Deus iria as consequências disso iriam ser muito severas na minha vida, e um monte de coisa, né? Então, foram vários tipos de tortura que eu sobrevivi nesse processo. Mas como eu não fiz uso de nenhum recurso que simplesmente... Na verdade, teve um ou outro que eu usei, né? Por exemplo, tinha eu aprendi que colocar pano gelado na minha cabeça tirava a circulação de sangue daqui, né? E aliviava a tensão. Então, teve momentos em que eu usei gelo demais aqui, de modo que até deu uma prejudicada na circulação lobo-frontal. Mas, enfim, tirando pequenos detalhes assim, que foi mesmo dentro das terapias naturais, eu não fiz uso de nenhum fármaco ou químico para aliviar nessa tensão. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que enfrentar a dura batalha de eu contra mim mesmo. Ali eu entendi o que é quando a Bíblia diz que aqueles que herdarão o céu serão aqueles que vencerem o eu, o mundo e o diabo. E o que é interessante para vencer o mundo, eu estava num paraíso, porque não tinha tantas tentações aqui em volta. Todo verde que eu olhava em volta era uma demonstração da coragem de Deus por mim. Para vencer o diabo, portanto, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas e para resistir ao eu? Aonde quer que eu ia, ironicamente, eu estava lá. Como é que eu fugiria de mim mesmo? Somente me escondendo em Cristo. E eu tive que forjar na luta, na raça, pensamento após pensamento, emoção após emoção, tortura após tortura. Eu tive que forjar na raça um caminho neural diferente. Um caminho neural de um caráter correto. Um caminho neural de estabilidade emocional. É por isso que hoje, quando eu vejo muitas pessoas, eu estudo psicoterapia, né? Quando eu vejo muitas pessoas, e trabalho também com isso, atendo pessoas nessa área, quando eu vejo algumas pessoas que elas falam, eu não consigo, eu tenho dificuldade, é muito difícil para mim, eu sei que é difícil. Mas é uma decisão sua, é responsabilidade sua.
Você precisa administrar de maneira correta aquilo que a vida te trouxe. Não é sobre a vida passar a te trazer coisas boas. Porque a vida não vai fazer um acordo com todo mundo e passar a te trazer coisas boas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, a culpa por nós estarmos no estado de vida ausente de abundância ou afastado da abundância, não é porque o mundo quis assim. É porque nós não administramos da maneira correta. É porque nós não tomamos a decisão correta. É porque nós não assumimos a, a responsabilidade de enfrentar as lutas, doesse o que doesse, com os riscos que corresse. Gente, eu corri risco de enlouquecer. Se eu sei que se eu não tivesse cuidado de mim mesmo, provavelmente eu teria tirado a minha própria vida naquele contexto. Eu estou dizendo que eu tive que forjar um caminho neural e andar por ele tantas vezes que se tornasse a sinapse automática de cuidado da minha própria vida, de fazer a vontade de Deus, de dependência de Deus, de um caráter correto. E eu tive que criar isso na raça, na repetição, sob tortura e opressão de mim mesmo, espiritual e existencial. E por isso eu digo, em Cristo você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Não existe luta espiritual, emocional, existencial, financeira. Não existe luta para a qual não exista saída. Não existe conflito que com a ajuda de Deus você não consiga resolver. Não existe problema que com o auxílio do mundo espiritual você não consiga solucionar. Eu tive que sozinho em muitos momentos, porque meus pais nem sempre entenderam o conflito que estava passando dentro da minha cabeça. Eles entendiam, me ajudavam, assim, externamente, sabiam que eu estava numa crise muito maluca, mas, assim, eles não sabiam a qualidade dos pensamentos. Eu mesmo tive medo de dizer para eles alguns tipos de pensamento, porque eu pensava, se o meu eu tem coragem de fazer isso comigo, vai que eu falo isso para eles e o eu deles começa a fazer isso com eles também. Então, eu achava que eu não podia compartilhar esses pensamentos com eles, e muitas dessas lutas eu enfrentei sozinho. E aí, eu tive que escolher várias e várias, vez após vez, o caminho iluminado da vida. Hoje, você provavelmente pode estar no caminho sombrio, porque você não escolheu, custe o que custar, o caminho da vida, o caminho iluminado. Repito, hoje talvez você esteja num caminho de sombras, porque você não escolheu, custe o que custar, o caminho da vida. É impactante pensar em como Deus sustentou a minha capacidade cognitiva naquele momento, porque, nossa, foi por ele que eu sobrevivi àqueles momentos. E naquele momento eu consegui entender o que significava transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um mundo de novas possibilidades se abre pra gente quando a gente decide conectar nossa mente com a mente de Cristo. Eu sabia que eu não podia perder a conexão com Cristo em momento nenhum. Em muitos momentos eu gritava hinos em voz alta, que era para, de alguma maneira, estar em comunhão com Deus, em conexão com Deus, e assim não perder e não ficar à mercê de mim mesmo ou de Satanás. Em muitos momentos eu tinha que citar versos em voz alta, ou obrigar minha mente a orar no meio de toda aquela confusão, orar em silêncio, em pensamento. Porque eu sabia que se eu perdesse a conexão com Deus, provavelmente Satanás tomaria o controle da minha mente, e possuído, eu não sei a que abismos eu seria levado. Mas meu irmão está compartilhando aqui, eu lembro de vários desses momentos. Realmente, eu precisei ser cuidado pelo meu irmão mais novo, em muitas circunstâncias. Tá? Inclusive, muito obrigado, Matheus, por toda a sua dedicação demonstrada naquela fase. E aí, sabem qual foi a renovação que teve que acontecer na minha mente? Eu já era uma criatura que a minha estrutura tinha se tornado muito ambiciosa. Eu não me contentava com metas baixas. Então, eu tinha uma ambição na minha vida antes, que era ficar rico, para não ter nada que eu não pudesse comprar. A solução para mim, naquele momento, foi eu trocar de mentalidade. E eu pedi a Cristo que ele trocasse a minha ambição de ficar rico pela ambição de salvar almas. Porque eu era uma criatura de estrutura ambiciosa, já não tinha mais como eu não ser ambicioso. E até hoje eu sou ambicioso. Eu não me contento com planinhos pequenos, com coisinha. Eu sempre falo de coisas grandiosas, de coisas assim, que as pessoas olham e falam assim, mas será que é possível isso mesmo? Então, esse é desse jeito que eu sou. E assim,
eu tive que pedir a Cristo, Senhor, troca a minha ambição de me tornar multimilionário pela ambição de salvar pessoas. E foi naquele momento em que eu fui descobrindo o que era trocar de vida com Cristo. E a minha vida mudou de tal maneira que aquele rapaz que tinha medo de andar naquela grovila lá onde eu estudava, com uma Bíblia debaixo do braço, eu tinha medo de ser identificado como crente, passou a dedicar horas e horas do sábado à tarde andando pelas ruas da grovila, com uma Bíblia na mão, procurando pessoas para dar estudo bíblico. Eu estava realmente preocupado e ocupado com a salvação das pessoas. A minha ambição era salvar pessoas. Eu me incomodava, naquele contexto onde eu passei por essa conversão, toda a família passou por um momento muito importante também, onde a gente entendeu que Deus estava nos convidando para dedicar um propósito e tudo mais, e decidimos que iríamos cumprir um propósito, se fosse o que fosse, na direção de construir aquele centro de vida em abundância aqui em casa. Quer dizer, não era centro de vida em abundância naquela época, né? Mas, enfim, por que eu disse para vocês lá nos meus stories que durante alguns anos eu fui a pedra de tropeço nisso aqui? Porque desde que a gente mudou para o campo, a gente tinha algum devaneio assim na cabeça de criar algum centro de vida saudável, alguma coisa que ensinasse para as pessoas sobre isso. Mas durante alguns anos eu fui a pessoa que era pedra de tropeço nisso. Eu estava preso em maus hábitos, ao invés de estar estudando lá para voltar e contribuir com a família, com os conhecimentos do curso de agroecologia, eu estava contribuindo com abrir brechas nesse lugar para que Satanás atuasse aqui. E quando Deus operou essa conversão em mim, ele mudou uma ambição por outra, ele trocou uma ambição por outra. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus atuar na sua vida, trocando uma coisa por outra na sua vida, às vezes você pode pensar, eu vou deixar de ser quem eu sou. Ele vai tirar aquilo que é ruim em você, mas aquilo que é positivo em você vai ser fortalecido. Eu mergulhei numa jornada, queridos, onde eu comecei a me ver, me desenvolvendo em várias áreas da vida. Eu me tornei um rapaz sociável, eu dava estudos bíblicos, eu conseguia interagir com as pessoas, eu conseguia ser paciente com elas. Houveram circunstâncias específicas onde eu vi que eu era impaciente e eu pedi a Cristo que mudasse meu caráter me dando paciência. Mas ainda havia uma área da minha vida que estava estagnada. Eu me via crescendo em todas as áreas da minha vida. Durante 1 ano e meio, mais ou menos, eu vivi nisso. Durante 1 ano eu me vi nesse processo. Metade de 2018. Quer dizer, um pouco menos do que 1 ano. Na verdade, foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. De 2018 até 2020, metade de 2020. Eu me vi desenvolvendo em todas as áreas da vida. Isso é a vida com Cristo. Só que havia uma área que ainda estava travada, que era a vida financeira. E eu comecei a orar a Deus assim, Senhor, eu me vejo me desenvolvendo em tudo, mas esse aspecto da minha vida ainda está travado, ainda não está crescendo. Eu te peço que o Senhor faça com que essa área da vida cresça, porque assim, todos os outros aspectos eu dediquei para fazer a tua vontade. Em todos os outros aspectos da minha vida, eu dediquei para fazer a tua vontade. Só minha vida financeira que ainda está travada. Eu não consigo organizar isso. E aí, queridos, Deus me encaminhou para um lugar onde novamente eu teria que encarar um dos meus maiores temores: o medo de vender. Eu tinha um bloqueio com essa questão. Eu achava, para mim, vender era parecer que eu estava precisando de alguém. Parecia que eu estava precisando de ajuda. E aí, eu, todo independente, todo assim, isso para mim era horrível pensar num negócio desse, né? Mas Deus me encaminhou para trabalhar com comportagem, que é a venda de livros cristãos. E naquele contexto, eu tive que encarar isso, mas Deus usou argumentos muito que faziam todo sentido para um jovem da minha idade, naquele contexto que eu estava vivendo, fazer. Ele trouxe argumentos que faziam muito sentido. E ali, queridos, pelos próximos... Eu entrei na comportagem, era setembro de 2020, se eu não me engano. Setembro de 2020. Isso, acho que era setembro de 2020. Pelos próximos 4 ou 5 meses, eu experimentei a sensação de ganhar independência financeira. E tem várias histórias legais que eu poderia contar, mas vou contar poucas aqui. Por exemplo, quando eu fui para a comportagem, eu não tinha celular, não tinha mochila, não tinha nada dessas coisas. Meu pai comprou mochila para mim, pegou um celular velho que tinha aqui em casa, deixou na minha mão, contratou um plano pós-pago para mim. Ele ia, inclusive, deixar esse plano pós-pago já pago, né? Só que ele falou, como é pós-pago, então você vai ter que pagar você mesmo. E pronto, deixou lá comigo. Ele contratou um plano Vivo Controle naquela época, era R$60 que custava aquele negócio. E aí,
Eu entrei na Comportagem e falei, bom, beleza, dá tempo de eu fazer algumas vendas aí, daqui um mês pagar esse negócio, né? Nos primeiros dias na Comportagem, a campanha dava comida pra gente e tudo mais. E aí, logo depois, eu saí, e como entendi muito bem a lógica, eu fui aplicando ali e comecei a fazer vendas. Só que assim, muitas vendas elas saíam por pedido, então eu tinha que voltar no determinado dia para poder entregar o produto para a pessoa e receber o dinheiro, né? Um dia, eu fui fazendo vendas que tava dando para eu me sustentar, para eu comer e tudo mais, mas chegou um dia em que eu falei assim, não, hoje eu vou sair daqui, eu vou entregar 4 pedidos de uma vez só. E aí, entregando esses 4 pedidos de uma vez só, eu vou ter dinheiro para quando chegar o dia do pagamento, eu pagar essa conta desse celular aí. E aí, queridos, eu saí naquele dia, era para eu ter pego, sem contar a parte que ficaria do custo dos livros, né? Eu deveria provavelmente ficar naquele dia com uns 250, 300 reais, ou até mais se brincar. E aí, um por um dos lugares onde eu passei, deu errado. Não aconteceu nenhuma das vezes. Eu tinha que entregar um pedido para 4 pessoas diferentes. E um por um deles deu errado. Só o último que não deu tão errado, porque a mulher tinha entendido errado. Eu falei que o parcelamento dava para fazer em 6 vezes, ela entendeu que era 6 vezes no dinheiro, então que eu iria passar lá 6 vezes na casa dela, mês a mês. Mas esse parcelamento era no cartão. Então só não deu totalmente errado, porque ela me entregou 50 reais ali, e falou, tá bom, volta no mês que vem que eu vou fazer que eu vou pagar o restante no cartão. Então só não deu totalmente errado por causa disso. Mas o restante tudo errado. Só que aqueles 50 reais eu precisava continuar comendo e um monte de coisa. Gente, eu cheguei naquele dia em casa, eu cheguei na casa da campanha ali tão frustrado que eu não tinha nem energia para ficar aborrecido com aquilo ali. Eu deitei na cama do jeito que eu tava e falei assim, Deus, é o seguinte, eu tô aqui porque o Senhor me orientou. O Senhor sabe que no dia tal eu preciso pagar essa conta, então eu vou continuar fazendo o que tem que fazer e que o Senhor providencie os recursos. E, gente, como é bom você poder chegar para Deus e falar, eu tô aqui porque o Senhor orientou. É tipo, o responsável pelo meu sustento aqui é o Senhor. É aquele princípio que nós compartilhamos com vocês aqui no Desafio Vida Plena. Dinheiro sempre acompanha o propósito. Moisés era responsável pelo sustento ou por pagar o almoço de 5 milhões de pessoas caminhando pelo deserto e não tinha um tostão no bolso. Mas como ele estava no centro da vontade de Deus, caiu o dinheiro do céu, caiu comida do céu, porque ele estava no centro da vontade de Deus. E eu experimentei o que é isso. Cuida dos interesses de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. E tem várias outras experiências que eu poderia compartilhar com vocês. Mas é interessante que Deus foi atendendo vários sonhos que eu tinha antes e que, por alguma maneira, eu não conseguiria atender antes. Eu fui me tornando uma pessoa cada vez mais sociável. Eu me vi um garoto que era um papagaio. A comportagem me treinou para isso também, né? Mas eu me vi me tornando um papagaio. Onde eu chegava, eu conversava, eu fazia amigos em qualquer lugar. Eu tinha um sonho que era de ter piscina em casa. Sempre tive esse sonho de fazer natação, de ter piscina em casa. Nunca tivemos enquanto moramos em Cuiabá. Nessas escolas missionárias por onde eu passei, teve um lugar onde eu estive lá, que tinha uma represa lá que era fantástica, inclusive eu fiz uma tirolesa nesse lugar. Ficou um negócio sensacional, virou marca registrada daquele lugar lá praticamente, né? E minha marca por ter passado por lá. Foi uma coisa que Deus permitiu também, outro sonho que Deus realizou. Outra coisa, eu tinha o sonho de ser um empresário, né? E eu achava que quando eu pedi a Deus que convertesse meu sonho de ganhar dinheiro em minha ambição de ganhar pessoas, durante muito tempo eu pensei, negócio de ganhar dinheiro vai afastar de Deus, né? Isso aí é para a pessoa que Deus achou conveniente dar esse dom. Com algum tempo, depois que o tempo foi passando, eu entendi, inclusive por textos, né, de escritores cristãos que diziam o seguinte: é propósito de Satanás fazer com que haja menos dinheiro nas fileiras do povo de Deus. E foi aprendendo sobre histórias de pessoas que foram missionários, mas que foram empresários ao mesmo tempo, ou que tinham uma outra fonte de renda além do trabalho missionário que eles faziam. E nisso, Deus foi me encaminhando para fundar a LC Legacy, Leader Company Legacy. É uma agência de marketing que presta serviços para empresas cristãs, para empresários cristãos. Não gosto de atender empresário que não seja cristão, na verdade, eu não atendo, raramente eu atendo, e que ajuda esses empresários a comunicarem o propósito deles nas redes sociais e ajudar eles a faturar mais. Já ajudamos a empresas de diversos nichos, né? Já ajudamos a empresa a faturar mais de 100 mil reais. Ixi, nossa, o faturamento está só subindo, mesmo que o tempo vai passando por ações estratégicas que a gente implementou neles. E assim Deus foi me encaminhando também para o mundo empresarial. Mas havia uma outra coisa também que Deus encaminhou. Relacionamento. Lá numa dessas escolas missionárias, eu conheci a minha noivinha. Uma jovem muito especial. Uma das jovens mais dedicadas a Deus que eu conheço. Se não a mais.
E é muito especial que Deus tem permitido a gente construir juntos de lá para cá. E é muito bom ter a companhia dela na minha vida. Inclusive, ela tá aqui. Beijão para você, meu amorzinho. Te amo demais. E foi um presente que Deus deu na minha vida. Uma mulher que eu não merecia, mas que ela tem sido uma bênção na minha vida, tem sido um instrumento de Deus para promover curas na minha vida, por exemplo, porque por causa de bloqueios emocionais que eu desenvolvi na minha infância como maneira de autoproteção, a ternura, eu era uma pessoa muito fria, muito insensível para diversas circunstâncias, e a ternura e o carinho, tô admirado do meu irmão não fazer gracinhas ou ir aqui nesse momento, né? Mas a ternura e o carinho que Deus foi colocando no meu coração por ela, e como resultado de ter ela na minha vida também, foi internecendo meu coração, de modo que essa insensibilidade ou essa desconexão emocional com o mundo, ela tem diminuído muito. Então, ela é uma grande bênção na minha vida. Mas tinha mais uma questão que era importante. Eu compartilhei com vocês que eu me tornei, naquela fase de degradação, eu me tornei uma pessoa depravada, que tinha intenção de fazer muita coisa que não presta. E aí, quando a minha noiva, que na época ela era pretendente, na época, né, entrou na minha vida no ano passado, teve uma coisa que me preocupou muito. Uma coisa que me preocupou muito era o seguinte: eu já tinha lido alguns livros, naquela época que eu não tinha praticado nenhum tipo de perversidade na área sexual da vida, eu já tinha lido alguns livros que falavam sobre pureza masculina. E tinha algumas pessoas lá que falavam que pessoas que já tinham tido esse tipo de prática, dentro do casamento eles não eram felizes. É como se, nos momentos de intimidade, eles estivessem lembrando de cenas impróprias, e isso incomodava eles, porque agora eles eram cristãos que queriam viver a vida correta. Mas ao mesmo tempo também, eu já tinha lido a história de um rapaz que ele nunca tinha tido envolvimento com esse tipo de coisa na vida, e que uma vez, quando ele já era adulto, trabalhando lá, no trabalho dele, por uma circunstância inusitada e inconveniente, aconteceu ele trabalhava como corretor de imóveis, uma casa que ele foi oferecer para clientes, tinha um pôster de pornografia lá nessa casa, né? E ele entrou e ele sentiu um nojo daquilo lá, então ele arrancou aquilo da parede, pediu perdão para os clientes dele, e eu fiquei admirado de saber que homens podiam ter nojo de cenas impuras. Então, nesse processo, antes de começar a namorar, eu estava conversando com minha morinha, né? É assim que o apelido carinhoso com que eu chamo ela. Eu estava conversando com ela, a gente estava organizando, se entendendo melhor, né? Entendendo se a nossa vida se Deus tinha um propósito de vida alinhado para nós dois, se era realmente a vontade de Deus que aquele relacionamento acontecesse. Eu percebi que eu precisaria orar a Deus para que Deus não permitisse que os erros que eu havia cometido na minha vida sexual, nessa questão de pornografia, atrapalhassem, interferissem a maneira como eu iria cuidar, amar e respeitar minha esposa dentro do casamento. Então, várias vezes eu orei e chorei diante de Deus, pedindo: Senhor, me dá nojo de cenas impuras, me dá nojo de cenas impuras. Nada é impossível para o Senhor, por favor, me ajuda a não ter problema com isso. E aí, eu ficava orando intensamente a Deus para que isso acontecesse. Eu tive que orar alguns meses para que Deus colocasse isso no meu coração. E, por incrível que pareça, um dia eu estava mexendo nas telas desse computador aqui, me veio à mente uma cena inapropriada do passado, e quando aquela cena me veio à cabeça, eu senti nojo daquilo ali. E aí eu olhei para mim mesmo e falei assim: nossa, isso é estranho. Tipo, eu que já fui depravado, pervertido, sentindo nojo disso, tem alguma coisa muito errada. E aí eu pensei: vai que é lá ele que tá acontecendo, né? Falei: deixa eu me certificar de que isso aqui tá... deixa eu me entender o que tá acontecendo. E aí eu olhei para uma foto, um print que eu tinha tirado da minha noiva, que hoje é minha noiva, né? Mas naquela época era só pretendente. Eu tinha tirado um print dela e tava no descanso do tela, assim, do meu notebook. E quando eu olhei para ela, eu senti atração por ela, desejo por ela, ao invés de nojo daquilo. E ali, naquele momento, eu entendi: Deus tinha me dado nojo de cenas impuras. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, querido. O que é impossível para você? Para mim, era impossível um homem pervertido, depravado, sentir nojo de cena impura. É impossível isso. É impossível. Mas eu sou uma pessoa que está vivendo o impossível há meses. Há meses.
Eu sinto nojo disso. Me causa repulsa. E sim, não é nada de homossexualismo, porque eu tenho atração pela minha noiva, lógico, né? Então, tem coisas que são impossíveis para os homens, mas para Deus tudo é possível. Existe algum tipo de circunstância onde você pode estar preso que você talvez não consiga encontrar saída para isso, mas que Deus tem saída para você. E eu quero dizer para você a última coisa, não que isso seja a última bênção que Deus me trouxe, mas assim, uma das últimas coisas que eu quero compartilhar com vocês, inclusive eu disse para vocês nos stories que ia falar sobre isso. Lembra que eu falei nos stories sobre promessas quebradas, que eu prometi um monte de coisa para mim, para Deus, para um monte de coisa? Nessa época em que eu estava me consertando com Deus ali em 2018, da metade para o fim do ano, onde eu entendi que Deus tinha um plano para mim, que eu precisava buscar o cumprimento desse plano. Eu voltei a estudar meu devocional e eu queria fazer tudo certo ali. Houve momentos em que eu ainda não estava plenamente resolvido em relação a essa questão de entender o amor de Deus de maneira tão intensa quanto eu entendo hoje. Que depois outras circunstâncias da vida me trouxeram essa compreensão do amor de Deus como eu entendo hoje. Mas ali naquele contexto, eu cheguei a fazer alguns votos tolos a Deus. Por exemplo, houve um dia em que eu tinha que ter estudado a Bíblia, mas eu não estudei o devocional e as atividades do dever aqui já me chamavam, então eu tive que sair para o trabalho sem ter estudado o devocional. Mas a minha consciência estava me acusando. Então eu fiz uma promessa para Deus. Senhor, então fazer o seguinte, amanhã eu vou estudar os capítulos de hoje e o de amanhã. E aí uma voz disse, um pensamento disse na minha cabeça assim, você tem certeza que você vai fazer isso? Aí eu falei, tenho certeza que eu vou fazer isso. E aí ficou assim. Queridos, esse negócio de fazer o de amanhã, fazer amanhã o de hoje de amanhã, ele se acumulou, porque no dia seguinte eu não consegui estudar todos os capítulos que era do dia anterior e desse dia, e foi acumulando e acumulando, e criou-se uma dívida gigantesca, que teve um momento que eu tive que fazer um acordo com Deus para essa dívida parar de aumentar, de tipo centenas de capítulos atrasados. E aí tinha esse voto que eu tinha feito com Deus. Outra coisa que eu tinha feito para Deus, por exemplo, tinha feito um voto de não usar perfume. Por quê? Porque eu tinha feito alguns estudos lá, nesse momento eu tinha ficado um pouco extremista, né, nessa confusão toda de pensamento ali. Eu tinha feito um voto de não usar perfume porque eu entendia, eu tinha feito alguns estudos lá e entendi que perfumes tinham sido criados para sedução. E como eu já tinha tido erros nessa área da vida, então eu decidi que eu não usaria isso. Só que, por outro lado, eu tenho um suor forte, então tinha o lado do incômodo que isso causava nas pessoas, né? Então, tava lá esse voto estranho e agora precisava ser cumprido. Outro voto que tinha sido feito. À medida que eu fui entendendo que Deus, na verdade, queria que houvessem pessoas que empreendessem por propósito, ou seja, que eles ganhassem recurso abençoando os outros e não destruindo a vida dos outros. Vou dar um exemplo aqui. Tem empresas que eles ganham dinheiro vendendo bebida alcoólica ou vendendo cigarro. Eles estão enriquecendo à custa de destruição da vida das pessoas. Isso é ruim, é prejudicial. Mas não há nada de errado em cristãos ganharem recurso e mesmo enriquecerem, abençoando a vida das pessoas. Né? Tem várias histórias de pessoas multimilionárias que fizeram doações enormes para o avanço do trabalho de missionários, né? Então, são coisas importantes. E aí, eu tinha feito esses votos para Deus. Há alguns dias atrás, poucos dias atrás, houve na verdade, umas semanas atrás, nós assistimos uma série de sermões onde falou sobre várias brechas que podem ser abertas para Satanás atuar no mundo espiritual. E há uns dias atrás, Deus me levou a refletir sobre... Eu estava orando intensamente a Deus, pedindo que Ele me ajudasse a não cair em tentação em algumas determinadas circunstâncias que poderiam representar risco para mim. E aí, quando Ele estava apontando o caminho pelo qual eu deveria andar, eu falei, isso é potencialmente muito perigoso. E aí eu, com medo de mim mesmo falhar, eu comecei a usar uma argumentação para Deus assim, Senhor, se nem Moisés, que foi o maior profeta do Antigo Testamento, conseguiu ficar sem falhar, se nem Davi, que era amigo do Senhor, não falhou, se até Abraão também falhou, quem sou eu para garantir que eu não vou falhar? E aí Deus me ajudou a entender que eu estava agindo movido por medo, por desconfiança de Deus, por não acreditar que Ele era capaz de me guardar de tropeços, conforme diz o verso da Bíblia. Que Ele é poderoso para nos guardar de tropeços. Então, Ele me levou a refletir que mesmo nos momentos onde eu fiz esses votos, por exemplo, eu fiz umas promessas para Deus de que se Ele me desse um alto faturamento, eu queria entregar umas certas porcentagens, além de dízimos e ofertas, tá? Queria entregar umas certas porcentagens muito grandes para Deus, por causa que
por causa que eu queria me manter afastado, tipo, só para evitar que eu entrasse num mundo de consumismo e não sei o que e tal. Deus me levou a refletir num verso da Bíblia que está lá em 3 João, capítulo 3 João, versículo 3, que diz assim: acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou em outras versões diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Naquele momento, queridos, eu entendi que Deus estava me pedindo para trocar de votos com ele. Eu já tive que trocar de vida com Cristo, porque eu tinha uma vida toda pecaminosa e eu precisei trocar de vida com Cristo para receber o perdão dele. Eu já tinha tido que trocar de emoções com Cristo, porque eu tinha percebido que eu tinha um coração totalmente egoísta e que não era capaz de amar as pessoas, então eu pedi a Cristo que trocasse de coração comigo, que me desse a natureza amorosa de Cristo Jesus. Eu percebi, eu tive que trocar de objetivo de vida com Cristo, de sentimentos, de fardo com Cristo, e agora Cristo estava me convidando para trocar de votos com ele, porque ele tinha feito votos para mim, votos para minha prosperidade e saúde, para cada aspecto da minha vida ele tinha feito um voto. E no entanto, eu na desconfiança de Deus, eu escolhi fazer votos para mim mesmo. Eu quero que você pare e pense um pouquinho aqui. Quantos votos você tem feito? Quantas decisões você tem feito prometendo para você que você vai se proteger na sua raiva, que você vai guardar rancor de alguma pessoa, ou que você vai fazer alguma determinada coisa para nunca mais ser ferido de novo? Em que você está preso hoje que está impedindo você de ter vida em abundância? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqueles votos que eu tinha feito a Deus, eles não iam atrapalhar em nada o desenvolvimento da minha santidade. Eu não ia me tornar mais pecador por não usar perfume ou por ter que entregar uma porcentagem desse faturamento à medida que eu fosse ampliando o trabalho da empresa e aumentando o faturamento. Eu não iria, talvez, diminuir em santidade por ter que atualizar aquela dívida de capítulos da Bíblia. Mas aquilo era um fardo. E Deus quis remover esse fardo da minha vida. Deus foi guiando a minha mente pelos versos bíblicos, me convidando para fazer isso. Hoje eu te pergunto, por que caminho você está querendo andar e que está impedindo Deus de trazer aquilo que ele queria trazer para você? Eu coloquei o título desse slide aqui como promessas quebradas, mas não só porque eu quebrei as minhas promessas que eu tinha feito para Deus, mas é porque Deus resolveu quebrar as promessas que eu tinha feito, quebrar os votos que eu tinha feito, e resolveu me dar vida em abundância. Hoje, eu quero que você tenha certeza de uma coisa: existem muitas travas que ainda estão na tua vida porque você prometeu alguma coisa para si mesmo. Porque você está magoado com alguma situação, você tem dependência de alguma circunstância. Quando a gente estuda a psicologia, a psicoterapia, a gente vê que várias coisas, várias dificuldades que a gente enfrentou fazem com que a gente tome decisões para a gente, às vezes até inconscientemente, mas que é no objetivo de tentar se proteger. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço uma mulher que ela é psicoterapeuta, ela atende um monte de gente, já ajuda muita gente a encontrar caminho para cura, para paz, para um monte de coisa. Só que assim, o filho dela sofre de raiva, uma raiva assim, ele é muito movido por adrenalina, muito iracundo, garotinho. E ela não consegue entender muito bem por quê. Mas quando ela estava grávida, esperando esse garotinho, ela teve depressão. E nessa depressão, dentro do ventre, essa criancinha, ela entendeu que o mundo era muito hostil e decidiu que ele precisaria se proteger. Inconscientemente. Decidiu que ele precisaria ser agressivo para se defender de tanta hostilidade nesse mundo. E assim esse garotinho nasceu com tanta raiva. E assim, se ele no ventre fez isso, você imagina a gente que já raciocina. Quanta prisão que a gente faz. Por exemplo, eu tinha desconexão emocional por causa de um certo afastamento emocional que meus pais tiveram de mim em fases em que eu precisei emocionalmente deles. E aí, como não tive essa proximidade, esse vínculo, esse carinho deles, eu desenvolvi uma frieza emocional para me proteger de sofrer emocionalmente. Mas era uma frieza assim, tipo, não era consciente isso, tipo, vou ficar frio aqui para não me ofender. Eu simplesmente era frio. Eu era capaz de ver sangue assim e não sentia nada, não me ofendia com nada, essas coisas não me doíam.
E eu achava que era bom ser frio, porque assim não sofria. Então, existem muitas coisas, muitas promessas, muitas combinados, muitas coisas em que a gente se prendeu, circunstâncias que a gente se prendeu, ou que às vezes a própria vida prendeu a gente, e que, se não for pelo poder e pela interferência do mundo espiritual, a gente não pode se libertar daquela lei. Mas hoje eu tô aqui para dizer para você, Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Ele me deu isso. E isso está ao seu alcance também, à medida que você trocar o seu plano com o plano dele, a sua vida pela vida dele, a sua mente pela mente dele. Meu desejo para você é que você também alcance vida em abundância. Assim como é impossível um ex-pervertido sentir nojo de cenas impuras, assim como Deus não se agrada de tolos, é melhor não votar do que votar e não cumprir, porque Deus não se agrada de tolos. Tem aquele texto mesmo que diz: quem habitará no teu santuário, quem habitará nas vilas altíssimas, quem habitará com as abadias eternas, é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Sim, existe texto, Deus não se agrada de tolos mesmo. Mas Deus foi conduzindo meu pensamento por versos onde ele estava me dizendo o seguinte: eu quero que você troque os seus votos comigo, porque os meus votos são melhores do que os seus. São para te dar um plano de paz e não de mal. Sabe, queridos, eu quero encerrar com vocês falando duas coisas. Tem um verso da Bíblia que é muito significativo, que ele diz assim, ó: e não vos conformeis com esse século, mas transformais-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Inclusive, eu deixei esse verso aqui, né? Cadê onde é que ele tá? Não tá aqui, não tá aqui. Tá aqui, ó. Romanos 12, verso 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes a gente olha para o caminho da vontade de Deus e fala assim: isso é abnegação e sofrimento. É abnegação e sofrimento? Você não viu o que está dizendo aí, ó? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Onde que falou de abnegação e sofrimento? Boa, perfeita e agradável. Isso é a vontade de Deus para você. Eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito do Senhor, planos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Você só precisa mudar sua mente para aprender a gostar do que vale a pena. E eu gostei do que não valia a pena. Precisei mudar minha mente para gostar do que valia a pena. Para eu finalmente estar em condição de apreciar aquilo que Deus tinha para mim, que sem sombra de dúvida é muito melhor. Sem sombra de dúvida é muito melhor. Eu quero orar por você, para que você aceite aquilo que Deus tem para sua vida e troque aquilo que não presta, que destrói você, por aquilo que é muito melhor. Pai nosso que está no céu, compartilhei com eles a minha história aqui. Te peço de forma especial que isso toque no coração de cada um da melhor maneira possível. Que o teu Santo Espírito complete o efeito dessas palavras, porque eu não consigo impactar o coração deles da maneira correta. E que cada um deles consiga colocar diante de ti tudo aquilo que eles têm feito e tudo aquilo que eles têm planejado e falado, no objetivo de se proteger, de providenciar para si mesmo, de suprir as próprias necessidades, às vezes esquecendo que é o Senhor quem supra as nossas necessidades. Te peço que o Senhor ajude eles a trocarem o plano dele pelo teu, o plano deles pelo teu, os fardos deles pelos teus fardos, a vida deles pela tua vida, a mente deles pela tua mente. Que o Senhor ajude cada um nas lutas que eles estão enfrentando e faça deles, como o Senhor promete, mais do que vencedores por meio de ti. E obrigado porque o Senhor já tem feito isso em nós. Pedimos que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Mais um ponto importante, última coisa. Estão se encerrando as vagas para participar do nosso Day Use, o primeiro Day Use do Instituto Viva pela Mente, a imersão Redescobrindo o Caminho. O que você vai ter nisso? Você vai ter almoço vegetariano saboroso, você vai ter banho no rio, você vai ter palestras, tá? Conhecendo a nossa experiência, você vai ter caminhada na trilha, você vai ter apresentação da agricultura e você vai ter acesso à nossa lojinha. Então, se você tem interesse em participar dessa experiência imersiva, Redescobrindo o Caminho, nós vamos compartilhar com vocês uma coletânea das nossas histórias, das nossas experiências no trilho da vida em abundância. Se você quer participar disso, então não perca a oportunidade, entra em contato rápido, porque nossas vagas estão se encerrando. Esse Day Use vai acontecer nesse domingo agora, dia 20, tá bom? Então, não perca a oportunidade, se inscreva o mais rápido possível. Que Deus abençoe cada um de vocês.